Tá, agora você deixou quicando essa informação. Cara, você não se candidataria a vereador? Porque, cara, você conhece a cidade Cara, de uma forma diferente. Eu falo assim, a gente não pode dizer nunca, é meio pesado falar. Nesse momento, não. Nesse momento, não, sabe? Eu quero focar mais nisso ainda, nessa parte de produção audiovisual. Ano passado eu estava estudando, terminei meu curso de produção audiovisual. E fica aí a dica também, né? Porque se tem uma coisa que eu presenciei, alguém de vocês já estudou no CEP? Colégio Estadual? Nenhum dos dois? Não, ele nunca não estudou. Não, a gente é supletivo. Você beija. Eu vou falar pra vocês, ó. O que eu vou falar agora é muito grave. E eu presenciei e eu cobrei. Eu cobrei internamente. Agora eu vou cobrar externamente. Cara, há quanto tempo o elevador para pessoas deficientes física não funciona no Colégio Estadual do Paraná? O que acontecia? Minha aula era no último andar do prédio. São 3 andares, eu tinha que subir 3 lances de escada. Eu chegava lá com a perna que não estava aguentando de dor, por causa que eu tenho prótese do quadril. Aí eu falei, por que o elevador não funciona? Tem funcionários, tem professores que têm deficiência física. E ainda não funciona. Não, o que fizeram? Em vez de arrumar o elevador, mudaram a sala para o primeiro andar. Uhum. Até hoje não funciona. Eu falo, tá, resolveu o meu problema. Tampou o sol com a peneira. Por que do sucateamento? Por que não arrumam um elevador? A gente tá falando do maior colégio do Paraná. Putz, A gente tá numa capital, é um elevador, cara. Não é um valor absurdo. Como que deixa? Eu passei um ano inteiro lá. Um ano inteiro sem os caras mexerem um palito. E isso é lei, né? Isso é lei. Sucateamento. Não, mas isso é lei, né? Pois é. Você tem que dar acessibilidade. Aí o que eu descobri? Eu conversando com uma aluna da minha turma, que ela era bem velhinha, ela falou bem assim, tinha uma outra aluna de outro curso que fazia comigo, ela desistiu porque ela não conseguia subir as escadas. Olha a gravidade da situação de a pessoa desistir de E é estadual, né? Estadual. Aí, Ratinho! E o maior do Paraná. Agora estão privatizando tudo? Cara, mas assim, eu passei um ano sem ver resultado disso. Inclusive, um dos meus trabalhos de produção audiovisual lá dentro foi falando exatamente sobre esse problema, entendeu? E não resolveram, cara? Não resolveram um ano. Tiraram minha sala. Mas e os outros? E os outros que tem que subir? E os professores? Pô, eu via lá professor se matando lá, que tem deficiência lá pra subir e descer a escada. Sabe? Pô, é o mínimo, cara, que você tem que fazer acessibilidade pras pessoas. Cara, mas a gente ficar brigando por coisa que é básico é cansativo. Mas sabe o que é merda? Se for uma escola particular, uma empresa, é multada. Exatamente. Consegue entender? É multada porque não dá acessibilidade, tá na lei. Não é isso? É isso. Aí, pô, eu fiz o curso lá, aprendi pra caramba, abriu muito minha mente. É um curso muito bom, mas falta estrutura. É o que eu vi com meus olhos. Não pode falar, alguém falou. Eu estava lá durante um ano e presenciei tudo. Falta estrutura. Cara, eu acho que você deve saber de coisas que a gente que não pode falar, que não pode comentar, você não pode postar sobre isso, mas você deve ter uma visão diferente da cidade que a gente tem. Por causa do Amar Curitiba lá, estamos chegando aos 80 mil lá, e a gente mostra o lado frufru. Uhum. Eu tento mostrar o lado real da coisa de Curitiba, mas assim, você vê a cidade de uma... Cara, você tá lá no meio onde acontece os BO mesmo, que é gente com perna pra fora, é gente dirigindo... Eu tava vendo a diferença lá nos Estados Unidos e no Alasca, lá nos Estados Unidos e no Canadá. Olha como que é louco. O cara vai entrar na BR, na BR não, na rodovia, BR é só Brasil, né? Na rodovia lá principal, olha que massa. Os caras param uns 5, 6 metros antes, esperam pra ver, pra não ficar aquele negócio... pra não ficar aquele negócio, tipo assim, quem tá vindo motoqueiro, alguém assim que o cara fica com medo de encostar. Não, pra não forçar nada. O cara fica lá atrás, aguarda. Não tá vendo ninguém, aí eu vou. Cara, não custa nada. E é coisa que a gente não para pra pensar. Dirigir errado pra caramba nos Estados Unidos. Cara, os caras morrem de medo de moto. A gente tava em 10 motos. Então, uma BM atrás da outra, bonitinho. Cara, os caras viam os caras por medo de encostar. Então, é um cuidado muito legal. Quem entra na rodovia lá tem a preferência. Eu achei isso incrível. Então, tipo, você vai entrar na rodovia, você tem a preferência. O cara que tá na pista direita, ele vai pra esquerda porque ele sabe que quem entra tem a preferência. Tem uns negócios que... Mas não é educação de trânsito? Mas não... Porque pensa assim, se fizeram a educação de trânsito certo, é menos prejuízo pro governo, pro Estado. Pensando nesse sentido. Não no lado financeiro pro governo, não é? A gente tem um problema muito grave, que é um problema cultural, cara. Você vê que as pessoas... Eu vou dar o maior exemplo. A pessoa que sai pra almoçar, vai no restaurante e toma cerveja e depois vai sair dirigindo. É um problema cultural.
O cara não vê problema disso. Na cabeça dele é problema se ele tomar 10 cervejas, mas se ele tomar 2, ele não acha que é um problema, entendeu? Você tá vendo que a mente tá errada, a gente tem um problema de doutrinação muito errado. Por que que não pega a criança desde pequenininho e começa a trabalhar isso? Tipo, você não vai beber e dirigir, cara. Você não vai sair bêbado. Você vai entender que hoje tem outras maneiras, que antigamente a gente só dependia do táxi. Hoje tem veículo de aplicativo. Ah, eu vou me programar, eu vou sair e quero beber, então eu me programo. Ó, eu vou gastar quanto? Eu vou gastar tanto de aplicativo, vou gastar tanto de bebida. Já faz um fundinho, entendeu? Não vale a pena o risco, cara. Não vale a pena o risco. Ó. O que a gente vê de casos aí de pessoas aí que, se envolve no acidente, você mata alguém, você se incomoda. Fora que você tá tirando a vida de Tirando alguém, a vida né, de cara? alguém, Fora cara. que tá tirando a Quer vida. dizer, e a tolerância é zero, né? Ué? A tolerância é zero, A né? tolerância é zero. Eu falo assim, existe muitas brechas que facilitam para quem comete o delito de trânsito, né? Do tipo, o cara vai para uma audiência de custódia e às vezes o cara paga uma fiança e sai. Deveria ser inafiançável. Eu criei um negócio na minha mente que eu falei, como resolveria uma questão dessa? É extremamente agressivo, mas eu penso assim, se o cara saiu, bebeu, dirigiu e matou alguém, a pessoa tem que ter uma resposta agressiva ao crime que ele cometeu. Perdeu Isso é a um crime. habilitação Mas pro resto mesmo da se o vida. cara estiver dirigindo um Porsche, Pois é. Aí não não, dá nada. aí eu tenho uma resolução que botaria medo nas pessoas. Por exemplo, você foi lá e você matou um pai de família, você estava embriagado. Beleza, você vai ficar preso. Até quando? O juiz vai estipular um valor mínimo de 1 ano que você vai ter que pagar para a família. Quanto que ele gerava de renda? Ele gerava 5 mil de renda mensal, então você vai ter que pagar durante 1 ano, já vai pagar antecipado, à vista, então seria aí 60, quanto que vai dar? 60 mil reais. 60 mil reais, mais um dano moral aí, uns 40 mil. Então, para você responder em liberdade, você vai ter que pagar 100 mil reais. Isso para responder em liberdade. Você não sai de forma alguma, você vai guardar até o julgamento preso. Não tem audiência de custódia, não tem nada. Por quê? A família vai ter isso para o cara poder sair. Não aí trataria depois a parte do dano, não do dano criminal, mas do dano civil de indenizações posteriores. Mas, cara, isso é uma utopia, porque, tipo assim, não passaria no governo. Exatamente. Nem, Mas ele tem que ser deputado deputado não- federal. Não passa. Já vamos ter que... Mas tá vendo assim, porque assim, qual que é o pior assim pra família além de perder o ente querido? É perder, às vezes, o gerador de receita. Se aquela pessoa única que trabalha em casa, que a mulher tem lá e tem 2 filhos, quem vai gerar renda? Pega aquele cara lá Entendeu? que, realmente do Porsche, que a gente tá falando do Porsche, o cara tava trabalhando de Uber, cara. Pois é. Pô, o cara precisava daquela Não, receita. e foi quase 140 por hora que bateu no cara. Aí, pelo menos assim, aí passou 1 ano, o cara tá em liberdade, daqui 1 ano ele vai ter que pagar mais 100 mil, até sair o julgamento. Se ele não pagar, ele volta a ser preso. Entendeu? Entendeu qual é a jogada? Pra família nunca ficar desamparada financeiramente. Você não ia ganhar, não adianta. Não, eu tô falando assim, claro que é uma utopia que é impossível de acontecer, mas eu acho que o pessoal já ia começar a pensar, caramba, se eu fizer um BO, eu vou quebrar Você financeiramente. não ia ganhar porque teus amigos de política, se fosse político, deputado federal, seriam os caras que estariam bebendo e tinha da cara e dirigindo a 140 por hora. Cara, é triste. Talvez E decapitando eu pessoas já aí no acidente. eu passei por uma situação que eu estava em um local que a pessoa veio até questionar pra mim porque que eu não bebia. Daí eu falei assim, cara, eu diminuí durante anos assim a quantidade de consumo de bebida alcoólica, até que chegou um ponto que eu falei, eu não quero mais. Eu não quero mais consumir, não tinha vontade nenhuma e já faz aí mais ou menos uns 4 anos aí que eu larguei. E aí eu peguei e dei um sermão. Eu falei, cara, eu vejo tanto BO no trânsito por causa de motorista bêbado, as pessoas não têm responsabilidade. E dei um sermão. Aí eu fui embora. 3 horas da tarde eu fui embora. Isso a gente estava no mesmo ambiente que essa pessoa. E a pessoa sabia quem era eu. 8 horas da noite a pessoa saiu do local e matou um motoboy. Nossa. Dirigindo na contramão. Daí ela disse Dirigindo que não na contramão. Ela entrou na contramão. Ela era da vereadora? via. Só passando. Não. Aí ela saiu tinha do câmera, local. isso. Ela saiu do local, sabe? Gerou pra mim um transtorno que você não tem nem ideia. Falaram que eu tava junto, que eu acobertei, sendo que eu saí 3 horas da tarde. Cara, do local. você sempre sempre é o primeiro a ser. Aí No caso sobrou, de hoje aconteceu, né? pra coitada da minha esposa. Nossa, foi um transtorno sem precedente. Ainda fui lá, eu falei, pô, eu dei um sermão pra pessoa sobre bebida e direção. E, assim, não tem como eu provar que ela estava embriagada, não, porque eu não fiquei no local. Mas, cara, é aquilo que eu falei, o problema é que a pessoa
alegria cultural.